Quero agradecer a Deus a oportunidade de trazer a palavra e pedir aos irmãos que abram na primeira carta de João, capítulo de número 1. Eu vou ler apenas o verso 7 e o verso 9. Mas, irmãos, fiquem, por favor, com o texto aberto, porque vamos abordar outros versículos deste mesmo texto. Verso 7. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém, irmãos? Pai querido, muito obrigado por tua palavra e que neste momento possamos ser apenas instrumento daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, em o nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, a carta de João é chamada Carta do Amor. E é sobre esta carta do amor que desejamos compartilhar com vocês nesta noite. A você que está aqui no santuário e a você também que acompanha o nosso culto através do canal do YouTube de nossa igreja. João, autor da primeira carta, que é esta que estamos destacando nesta noite, mas também é autor da segunda e da terceira carta. Então temos primeiro, segundo e terceira João, que são cartas escritas pelo apóstolo João. E o mesmo escritor do Evangelho de João. Então João também escreveu o Evangelho que tem o seu nome, que fala do amor de Deus através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, Senhor. E o versículo mais presente, mais clássico da revelação dos Evangelhos de João sobre o amor de Deus é João 3,16. Então, o versículo de número 16 do capítulo 3 do Evangelho é, sem dúvida, um resumo, do grande amor do Senhor. Também é escritor do livro de Apocalipse. Então ele escreveu as 3 cartas, escreveu o Evangelho de João e escreveu também o livro do Apocalipse, que revela o triunfo de Jesus e da sua igreja. O Cristo que triunfou, e o seu triunfo também tem a ver com a sua igreja, a manifestação do grande amor do Senhor por nós. E nós podemos perceber isso na leitura das páginas do Apocalipse, mas principalmente no capítulo 1. O amor, irmãos, é tema principal do escritor João. João escreve este tema e por isso ele tem sido conhecido como apóstolo do amor. Apóstolo do amor, por escrever e narrar-nos, a manifestação do amor de Deus em nosso favor, tanto nos evangelhos como também nas cartas. Nós temos aqui tópicos importantes da primeira carta de João, e João vai focar nos seus tópicos desta primeira carta, temas que têm a ver com a comunhão como a manifestação do grande amor de Deus, e a comunhão como manifestação do amor que devemos devotar também a Deus e também uns aos outros. Então, quando lemos a carta de João, nós vamos perceber na primeira carta este foco de João: a comunhão como a manifestação do amor de Deus, a sua comunhão conosco, a comunhão como a manifestação do nosso amor a Deus, a nossa comunhão com Ele, e a comunhão como a manifestação do amor fraternal, das nossas relações fraternais na igreja. Então ele fala de comunhão, as condições para esta comunhão, os cuidados para que esta comunhão seja preservada,
as características, as manifestações desta comunhão e os resultados desta comunhão na vida da igreja, dos crentes e da nossa relação com o Senhor. Amor a Deus. Amor a Deus revelado em Jesus. O amor de Deus e o nosso amor a Deus é revelado em Cristo Jesus. Jesus nos revela o amor do Senhor e nos revela como devemos amar a Deus. Sua vida, seu ministério, seu sofrimento, seu sacrifício na cruz, a ressurreição, acontecida ao terceiro dia, são manifestações do grande amor de Deus por nós. E por isso nós celebramos a ceia. Nós celebramos a ceia para trazer-nos a memória de que Jesus Cristo é a perfeita manifestação do amor de Deus em nosso favor, entregando-se na cruz do Calvário para Senhor e Salvador de nossas vidas. O grande amor de Deus manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações. E de que maneira este amor é derramado em nossos corações? No momento em que você aceitou Jesus, no momento em que você abriu o seu coração para Jesus, no momento em que você reconheceu o sacrifício de Cristo e declarou com seus lábios, creu com seu coração e confessou de que Jesus é Senhor e Salvador, a partir daí o Espírito Santo do Senhor derrama em nossos corações o amor de Deus. E nós podemos então experimentar este grande amor. Mas, queridos, nós precisamos compreender que o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos distancia, nos separa do amor de Deus. Mas Ele, por Jesus, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá o perdão e nos concede a reconciliação, para que novamente possamos experimentar, viver este grande amor. E como isto acontece? Acontece pelo reconhecimento dos pecados, o arrependimento dos nossos pecados e a confissão dos nossos pecados. É desta maneira que a gente pode então entrar nos átrios do Senhor, estarmos na presença do Senhor e experimentar o amor do Senhor. Para que com amor fôssemos reconciliados com Deus, a palavra de Deus se fez carne. Esta é a primeira coisa que a gente precisa entender quando lê a primeira carta de João. E acompanha aí conosco os versos de 1 a 4. Nos versículos de 1 a 4 desta primeira carta de João, João nos mostra que a manifestação do amor de Deus se fez presente entre nós por Cristo Jesus, que se fez carne, e que ele chama aqui a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, as nossas mãos, olha que ele diz aí entre verso 1 a 4, as nossas mãos tocaram a palavra de Deus, a palavra da vida. O que que João quer dizer com isto? O que que indica esta expressão de João? As nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está indicando com esta expressão, com esta declaração, a convivência que ele, João, e outros apóstolos tiveram com Jesus. Puderam estar com Jesus, tocar em Jesus. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele ainda diz, nestes versículos de 1 a 4, nós a vimos. O que ele quer dizer com isto? Nós a vimos
e por isso testificamos. Ou seja, nós damos testemunho daquele que nós podemos conviver e tocar. Foram testemunhas oculares da palavra da vida encarnada, que é Cristo Jesus no meio de nós. E vos anunciamos. Ele quer dizer com isto que não apenas tocaram na palavra da vida, não apenas conviveu com a palavra da vida, não apenas viu a palavra da vida, mas também anunciou a palavra da vida. Da experiência que tiveram ele, João e os apóstolos, com o Cristo manifesto, com o amor encarnado em Cristo Jesus. Vos anunciamos a vida eterna. Não é qualquer coisa. Não apenas narramos quem é Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, mas nós anunciamos que este Jesus, o amor de Deus encarnado, que se manifestou entre nós, traz-nos a vida eterna. Concede vida eterna. Nele está a vida eterna, que estava com o Pai anteriormente, e que se manifestando, trazendo à nossa presença este Jesus, ele se manifesta. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. João quer dizer com isto que ele cumpriu a missão. Cumpriu a missão com fidelidade daquilo que recebeu. Quando eu volto lá para o Evangelho de João, capítulo 1, logo no início disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a própria palavra de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos tocar, nós podemos conviver, nós podemos experimentar, nós podemos ouvir, nós podemos aprender. Nós podemos conhecer o amor de Deus, perceber o amor de Deus. Ele nos amou, e Ele manifestou o amor, ensinou-nos com amor, tratou-nos com amor, e disto nós temos experiência, nós podemos experimentar, e por isso vos anunciamos, e por isso vos proclamamos. Vamos caminhar nos versos 6 e 7. No verso 6 e 7, João diz que Deus nos manifestou a luz. Deus nos manifestou a luz. Ele nos fez conhecer a luz do seu amor. E por isso ele afirma nos versos 6 e 7, Deus é luz. Deus é luz. Quando nós encontramos as afirmativas bíblicas de que Deus é luz, não trata do entendimento espiritualista de alguns segmentos espiritualistas sobre o que eles tratam de luz. Quando nós encontramos a narrativa que Deus é luz, está exatamente dizendo para nós que nele não há trevas. Ele é a própria luz, é a clareza das coisas espirituais para as nossas vidas. Esta é a mensagem que deles ouvimos, que Deus é luz. Ou seja, Jesus Cristo anunciou-nos o Deus que é luz, o Deus que é clareza. Não há confusão, não há trevas. E esta luz vos anunciamos. João ele está muito enfático, não é? No fato de que eles precisavam saber, aqueles que iam receber esta carta, e a carta de João está entre as chamadas cartas gerais, escritas às igrejas, que estavam dispersas dos dias dos apóstolos. Então ele diz: olha, eu preciso que vocês compreendam aquilo que vos tenho anunciado. Vos tenho anunciado um Deus que é luz, que ama e que manifesta a sua luz entre nós. João 8, versículo 12, o próprio Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, preste atenção, não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, o próprio Jesus declarou isto. Quem me segue, irmãos, aqui tem uma expressão que para este tempo nós precisamos tomar muita atenção. Quem segue a Cristo é aquele que anda na luz, é aquele que faz a sua vontade, é aquele que está identificado com o Cristo, é aquele que entende que Jesus é o Senhor, é aquele que obedece sem restrição e sem relativização à palavra de Deus. É isto que significa aquele que me segue. E nós precisamos estar atentos para este tempo, quando muita coisa tem sido ensinada e muita coisa tem sido trazida aos corações de todos nós, seja jovem, seja criança, seja adolescente, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicações, que tem tentado tirar-nos o foco daquilo que é luz para nós, que é verdade para nós, verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Se você segue a Cristo, e se você é servo do Senhor, você precisa assumir este compromisso, de caminhar na luz, de observar a luz, de observar a palavra, e obedecer a palavra, e viver o amor de Deus na sua vida, para que você seja instrumento deste amor na vida de outras pessoas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Vós todos sois luz. Vós todos sois luz. É Paulo falando aos irmãos de Tessalônica. Todos os salvos que têm Jesus no seu coração, na sua vida, nele raia a luz de Cristo, transparece dele a luz de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 8, sois luz no Senhor Jesus. Não somos luz, não temos luz própria, a nossa luz é a luz que vem de Cristo. Sois luz no Senhor Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, nele sim, você é luz. Então, isto precisa ser entendido, e João continua escrevendo: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Então percebe, aquele que me segue, disse Jesus, e aqui João como que confirmando com aquilo que disse Jesus: se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, aquele que segue a luz, que segue a Cristo, temos comunhão com ele. Não há como ter comunhão com o Senhor, se não for por Jesus Cristo, e também uns com os outros. Quando aprendemos sobre a comunhão com Cristo, e com Deus através de Cristo, aprendemos a respeito do que significa a comunhão uns com os outros. E é esta comunhão com Deus que traz-nos o entendimento de que, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo, ou seja, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, sem comunhão com Deus não há como entender o significado do sangue, a relevância do derramamento do sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz a palavra. E sem comunhão com o Senhor, sem o amor do Senhor em nossos corações, não há como compreender e entender a relevância do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica. Não há esforço nenhum próprio para a purificação. Você pode tomar qualquer que seja um esforço próprio do seu próprio entendimento, da sua própria faculdade de compreender, como muitos ensinam sobre fazer obras, entre outras coisas, para a sua purificação. Nem há purificação dos nossos pecados após a morte, é agora, é hoje, é neste tempo, através do arrependimento, da confissão dos pecados. Então,
Ele nos purifica. Ele é aquele que muda a minha vida, purificar no sentido de tirar toda a sujeira do pecado, toda a condenação do pecado. E olha o que ele diz no versículo 7, no finalzinho: de todo o pecado. Algumas vezes eu conversando com pessoas, elas mostravam tão pecadoras, e se diziam tão pecadoras, ao ponto de dizer que o pecado dela era tremendo diante de Deus, que ela não merecia ser perdoado pelo Senhor. Não, queridos, de forma alguma. A palavra de Deus nos diz que Ele perdoa-nos todos os pecados. Uma clara alusão a respeito disto está na cruz, quando aquele que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele era o Senhor, arrependido dos seus pecados, confessou seus pecados ao Senhor e pediu ao Senhor que se lembrasse dele. E o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor perdoou. Então o Senhor é capaz de perdoar a todos aqueles que confessam seus pecados arrependidos diante dele. Então Ele, Jesus Cristo, é aquele que, Filho de Deus, que perdoa-nos os pecados. Versículos 8 a 10, caminha comigo, você está com a Bíblia aberta. Deus nos oferece a oportunidade de arrependimento e confissão. Quem nos oferece a oportunidade é Deus. Nós somos apenas mensageiros desta oportunidade. A igreja de Jesus, ela é apostólica porque ela é enviada ao mundo para anunciar esta oportunidade. Esta oportunidade não é o pastor Oséias que está lhe concedendo, não é a igreja Batista Segunda e Fragoso que está lhe concedendo. O pastor Oséias, ao trazer esta mensagem, e a igreja reunida aqui, e a igreja reunida no cumprimento da missão, é instrumento de Deus, porque quem traz esta mensagem, que oferece a você a oportunidade, é o próprio Deus. É Ele próprio que nos oferece a oportunidade de reconhecimento dos pecados e arrependimento e confissão. Se confessarmos, aqui está João colocando a condição para o perdão. A condição para o perdão é se confessarmos. Mas antes da confissão tem o reconhecimento do pecado, o arrependimento do pecado. Então, reconhecidos os pecados e arrependidos dos pecados, nós confessamos os nossos pecados. Então é a condição para a nossa reconciliação com Deus. Ele é fiel e justo. A quem João está se referindo? Ao Pai, que na pessoa de Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Aí ele completa: os pecados. Ele é fiel e justo, ou seja, há justiça em Deus, há fidelidade em Deus. Se Ele promete que perdoa, Ele perdoa mesmo. Mas há uma condição. A condição é arrependimento, confissão dos pecados ao Senhor. Pois Ele cumpre, e cumpre com prazer, com amor, o perdoar ao pecador arrependido, e nos purificará. E quase ele está repetindo o que disse acima: Ele nos purificará de toda injustiça, de toda maldade, de toda desobediência. E versículo 10 ele diz assim: olha, ninguém pode dizer que não é pecador, porque todos somos pecadores. Se todos somos pecadores, todos temos, não é, as condições de arrependimento, confissão e perdão. Todos temos a condição desta prática de arrependimento, confissão e perdão. É a palavra de Deus que nos declara de que todos somos pecadores. Olha aí, Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram
e por causa do pecado estão separados. Mas Romanos 6, 23, Paulo, ao mesmo tempo que diz que todos pecaram, ele diz: mas a graça gratuita, o dom gratuito de Deus é vida eterna, por meio de Jesus nosso Senhor. É Jesus Cristo aquele que pode e realmente é capaz de perdoar e de purificar as nossas vidas. Assim, irmãos, nós entendemos as declarações de João na primeira carta, no capítulo 1. Nós entendemos quando João nos apresenta as condições necessárias para restabelecer a nossa comunhão com o Pai. Nós compreendemos que João está realmente intencionado em que sejamos convencidos, e o Espírito Santo faz esta obra de nos convencer de que nós devemos nos apresentar ao Senhor arrependidos para confissão e perdão dos nossos pecados. Entender que Jesus é a manifestação encarnada de Deus. Sem a presença de Jesus no meio de nós, sem a manifestação de Cristo no meio de nós, não haveria como nós conhecermos o amor do Senhor. Entender que o pecado compromete a nossa comunhão de amor com o Senhor, e é verdade. O pecado compromete a nossa relação de amor com Deus e impede que o amor de Deus se manifeste no meio de nós, em nossas vidas. Basta ler Isaías. Isaías diz que o pecado forma uma muralha que separa-nos de Deus. Mas quando nós nos arrependemos do pecado e confessamos os nossos pecados ao Senhor, esta muralha cai. Esta barreira é destruída. O poder de Deus, e quando nós olhamos no original, daí vem a palavra dínamo, não é? Ou dinamite, que significa poder, vai detonar esta muralha, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. É o véu que se rasga do alto para baixo, para que tenhamos comunhão com o Senhor, para que possamos entrar na sua presença. Então, daí a necessidade de arrependimento, confissão e pedido de perdão ao Senhor. Entender que Jesus deu-se na cruz, Ele deixou-se ser cravado na cruz, para que houvesse reconciliação de nossas vidas com o Senhor. Ele foi o enviado de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus. Ele mesmo entregou-se para que sua vida fosse crucificada ali, o seu sangue derramado, e nós pudéssemos, por meio do seu sacrifício, encontrar o caminho de volta. Que ele mesmo disse: eu sou o caminho. E ele disse: eu sou a porta. E ele disse: não há outro caminho e não há outra porta a não ser por mim. Portanto, irmãos queridos, nós podemos concluir que a carta do amor foi escrita para revelar-nos o amor de Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Não apenas a carta, como também os evangelhos. Mas como estamos focando a carta, o tema principal desta carta é a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus por nós, para perdão dos pecados, dos nossos pecados, e para o restabelecimento, a reconciliação de nossa comunhão com Ele, com o Senhor, por meio de Jesus. O que acontece, queridos, é que muitos de nós, às vezes, não entendemos isto. E por mais que a gente pregue a palavra de Deus, muitos parecem não entender isto. De que ele até entende que Jesus é Filho de Deus, ele até entende que Jesus é o Salvador,
mas ele não entende de renúncia de pecado. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que não precisa renunciar ao pecado. Há uma teologia de que se Jesus morreu por todos os pecados, se ele morreu por todos os pecados, podemos praticar toda a sorte de pecado, porque se ele já morreu, pecados praticados e que vier a praticar, já está purificado, já está perdoado. Isso tem sido dito, pregado em muitos lugares. Não, queridos, a palavra de Deus nos diz que é necessário arrependimento, reconhecimento do pecado, renúncia do pecado, arrependimento do pecado, confissão dos pecados e a aceitação de Jesus para perdão destes pecados. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Qualquer que seja a condição de pecador, Ele te ama, Ele ama você, mas Ele não ama o pecado que você pratica. Ele não ama o pecado que nós praticamos. Qualquer que seja a nossa condição de pecado, Ele não ama o pecado, mas ama a nós. E ama tanto a nós que Ele diz assim: olha, o pecado destrói, o pecado corrói, e se você não se arrepender dos pecados e aceitar a Cristo, o destino eterno é a separação, a condenação. Mas se você aceitar a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador, renunciando qualquer sorte de pecado, o destino é vida eterna. E a partir daí, agora salvos por Cristo, nós precisamos ter cada vez mais próximo a nossa comunhão com Ele, arrependendo-nos sempre, para que tenhamos comunhão com o Senhor. Então, o que acontece quando arrependidos confessamos os nossos pecados ao Senhor para ser perdoado? João declara: Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Que o Senhor nos abençoe, para que, entendendo, o nosso pecado, a nossa maldade, sejamos ou nos mostremos arrependidos deste pecado e desta maldade, e confessando-os ao Senhor, tenhamos a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Queremos que o Senhor, com Teu amor, com Tua graça, pode nesta noite falar aos corações que ouviram a Tua palavra, e permita, ó Deus, que cada um aqui presente reconheça que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é a revelação do seu grande amor, e que possam abrir os seus corações, recebendo a Cristo, confessando os seus pecados, arrependidos, receba o teu perdão. É o que pedimos em o nome de Cristo. Amém.